Vamos lá, gente, vamos fazer uma prece inicial para a gente agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a equipe do nosso irmão Paulo, que eles possam nos iluminar durante toda essa palestra, toda essa mensagem do Evangelho, que possamos nos reequilibrarmos, trazendo paz, harmonia para os nossos corações. Que não deixemos de lado aquilo de mais importante que temos, que é a caridade, que é o amor para com todos. Que Deus vai nos abençoar, Jesus vai nos iluminar, trazendo muita paz, harmonia para cada um de nós. E os irmãos que aqui vão se chegando, hoje e sempre. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sempre digo que a luz de Jesus possa permear os vossos corações. Que nós possamos não nos desfazer da luz, mas muitas vezes se encontram nas trevas. Não é assim que a gente ouve? Nas trevas. Mas eu vou falar de um tema hoje muito interessante. Depois eu volto nesse assunto. Bem-aventuranças. Bem-aventuranças. Jesus veio até o planeta Terra falar das bem-aventuranças, que nada mais é da felicidade. E muitos procuram e buscam a felicidade e não encontram. Isso é fato. E não encontram. Muitos buscam a felicidade em coisas pequenas ou coisas grandiosas aos olhos dos homens, e se chega lá se decepciona que aquilo não era felicidade, e sim um grande problema que arrumou, então aquilo não é felicidade. Mas nós hoje vamos falar de um grande banquete aqui de bem-aventuranças, o bem-querer, o bem-amar. Não o bem sofrer, mas entender o sofrimento, a causa do vosso sofrimento. E não se desiludir na vida. Entender o que é amar, entender o que é ser feliz. Por isso a vinda do Cristo à Terra. Moisés trouxe o decálogo. São 10 procedimentos para o homem. Se o homem os seguisse, o homem não precisava nem mais voltar para a terra. E Moisés havia matado o irmão dele e outros irmãos naquela guerra que existia, com Ramsés e outros. Mas ele recebeu do Pai, falou: escreve, agora faça. E o homem está 2000 e tantos anos tentando entender o que são 10 mandamentos. Aí Jesus veio e falou assim: resuma, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Já é uma bem-aventurança você se amar. Agora, você em péssimas condições, você vai amar alguém? Ele resumiu o decálogo e disse: ame a Deus sobre todas as coisas. Quando é que você o ama? Quando é que você o tem dentro do coração? Às vezes nunca. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fechou. Emmanuel, como trazendo a mensagem dentro da doutrina espírita, disse: há a necessidade das pessoas se amarem, e resumir o que o Cristo nos trouxe dentro dos evangelhos, dentro da proposta das bem-aventuranças. Bem-aventurança é você ser feliz. Quando é que o homem está feliz? Haja visto que quando Cristo, com os 12 apóstolos, sentou-se, retirou a roupa, colocou uma toalha no corpo e disse: eu sou o seu servo, lavarei os vossos pés.
nos 12 apóstolos, que houve o compromisso dos 12 apóstolos, que Jesus os chamou na sua simplicidade. Os 12 apóstolos não tinham a inteligência, mas os sábios, muitas vezes dizem, eu sei, não sabe nada. Não sabe nada. Se você não tirar o orgulho de você, você não sabe nada. Está perdendo tempo na sua encarnação. Volte na lavagem dos pés. Quando chegou em Pedro, Pedro disse, você não vai fazer isso para mim, mestre. Eu não sou merecedor disto. Que você lave os meus pés. O mestre disse, lavaria todos, eu vim para servi-los e não para ser servido. Quando é que o homem serve a alguém? Em amor. Faz a interrogação. Quando que você realmente se desveste para vestir ao seu semelhante? Aí muitos dizem, é utopia isto. É utopia, não é utopia. É a sua simplicidade, é a sua pureza que estão nas bem-aventuranças. E Pedro olhou e disse, o faz, mas lave minha cabeça e o meu coração. Não, os seus pés estando limpos, você estará limpo. Começou assim as bem-aventuranças. Quando Jesus olhou a Pedro e disse, perdoe. Quando Jesus disse, você está limpo. Quando é que você está limpo? Quando é que você vem numa casa de oração como esta, em outras mais, e você está limpo do seu coração? Quando? É difícil. Às vezes é quase como que impossível. Quando você não vem na casa de oração com o coração limpo. Isso está nas bem-aventuranças. Será que o seu coração está limpo hoje? Bem-aventuranças. Um coração limpo como Jesus falou a Pedro. Limpe. Eu não vim aqui para servir e sim para ser servido, não. Eu vim para servir e não para ser servido. E quantas vezes o homem quer ser somente servido, sendo que ele nem reconhece o que ele tem dentro do coração. Isso está no Evangelho. Hoje estamos num banquete de felicidade, nas bem-aventuranças. Quando é que eu venho com o coração limpo? Quando que o meu coração não está enfermo? Quantas vezes eu orei? Bem-aventuranças. Quando ele fala dos pobres de espírito, muitos dizem, esse é um pobre de espírito. Quiçá que você ouvisse isso constantemente. Porque para ser pobre de espírito você precisa ser resignado. Precisa ter a pureza de coração. Precisa ter a humildade. Humildade não é doar o pão. É você ser resignado. Humildade é você saber perdoar. Não é o rótulo de ser humilde, não é o rótulo de estar aqui ou estar em outra casa de oração e dizer, hoje eu já cumpri minha obrigação de ouvir uma palestra, de ouvir o irmão Paulo, de ouvir entre outros. Humildade, isso é uma bem-aventurança. Você lavaria os pés do seu inimigo? Quantos que estão fomentando inimigos, porque não tem um grau de compreensão da vida pós-morte. Por isso a bem-aventurança. A vida continua. Se tu acreditas que a vida continua, eu sempre digo isso aos meus pacientes, e eu tenho inúmeros pacientes, por que tu não mudas? O irmão Paulo foi muito duro. Não, isso é uma verdade que é verdadeira, que não pode mudar. Os pobres de espírito, contemple, seja você, rasgue a roupa do orgulho. Essa roupa é muito antiga. Não tem aquelas passagens bíblicas que diz a roupa antiga? Quantas vezes você roupa essa roupa que você está usando, antiquíssima, esfarrapado, com os mesmos defeitos?
sendo que o Cristo, através da humildade que o foi, disse: os pobres de espíritos, bem-aventurados os serão, para estar no reino dos céus. Por isso que o irmão estava dizendo há pouco, abre oportunamente um ambiente, que ele estava dizendo, ele foi nos visitar com uma permissão, o Eduardo. E o que ele ouviu, se ele contar, você fica chateado. Por que você não melhoras? Mas, como ele disse, nem tem privilégio de ninguém. Você, na sua emancipação da alma, ou seja, no seu sono reparador, você pode ir em várias paragens. Dependerá de ti, do seu coração, se você é pobre de espírito. Receba esse garjão na mentalização. Eu sou. Identifique isso com você. Mas para isso, precisa se ajoelhar, precisa ser menos ansioso, precisa ser menos intempestivo, precisa ser menos doente, precisa ser menos negativo, precisa ser menos autoritário ou autoritarista. Aí você vai ser pobre de espírito. Será que tu consegues? Isso eu digo como espírito, que eu trato só doentes e infelizes, que eu amo fazer isso. Agora, quando chega um doente, mais doente, que não conseguiu reatar o que foi buscar naquela roupa antiga, não conseguiu. Mas como é que eu vou fazer? Vai ter que voltar. É muito tempo para voltar. E depois se entusiasma com esse banquete na noite de hoje, que é as bem-aventuranças, de felicidade. Você vai querer voltar. E vai voltar chorando. Vai voltar se lamentando. Não, mas eu sou melhor. Não diga isso. Seja simples aqui. Tenha esse coração simples de você abaixar, aquilo que brincamos aqui, abaixar a crina. Isso o Papa disse. Papa Francisco, quando esteve numa trajetória no Brasil, ele disse isso recentemente. Eu não tenho ouro, não tenho a prata, eu trago o meu coração para o Brasil. O que a igreja tem, ele não tem. E ele está no caminho do bem. Agora, se você trouxer o seu coração de egoísmo, a sua prepotência, você está trazendo algo? O seu coração está sujo. E passa a encarnação e você fica com a mesma roupagem e não sai dela. Mas eu estou numa casa de caridade. Mas não entendeu. Por isso as bem-aventuranças, que nos trazem o reequilíbrio espiritual. Hoje nós estamos trazendo aqui inúmeros espíritos, que muitos não veem, pode senti-los, mas eles foram como vocês. Às vezes, muitas vezes refratários, para pedir perdão ou para dar o perdão, foram mais egoístas, arrogantes, e é isso que o plano não quer. Por isso as bem-aventuranças, que você terá o reino dos céus. Associação, porque todo mundo diz, mas as bem-aventuranças são enormes, são infinitamente grandes, mas para você ter essa bem-aventurança dentro do coração, precisa estar com ele pleno. Aí você vai virar e dizer para ele, mas eu não sou. Mas conquiste. Seja você. Por isso, os pobres de espíritos. Se você tiver esta colocação um dia no plano, serás bem-vindo. Estarás em equilíbrio. Terás a mão do Cristo junto a ti. Por isso que as pessoas dizem, testemunhe. Testemunhe algo. Outro dia semana passada nós estávamos num grupo, num plano, e onde tem algumas capelas, onde tem um irmão que ministra algumas sessões de reequilíbrio, como um grupo como esse. E nós dizíamos o testemunho. Quando que você testemunhou o Cristo? Só que as pessoas dizem isso hoje, não é? Testemunhar.
Quando que você deixou Cristo entrar dentro da sua casa? Toda hora. Mas o seu coração está limpo? Então você não deixou. Ah, mas ele não veio para limpar? Sim, mas permita. Não com ódio, não com raiva, não com a prepotência. Seja pobre de espírito. Pobre de espírito. Aí está a humildade do coração. Aí estarás a sua conquista. Não é assim? Você voltou, né? Está bem? Então tá bom. Eu falei bastante com você aquele dia. Não é assim? Então que Deus te abençoe. Voltando. Então o homem precisaria ou precisa se acercar das bem-aventuranças. Não está no capítulo 5, mas tem no Novo Testamento, no capítulo 5, 6 e 7, isso na Bíblia, em Mateus. Mas eu vou falar do Espiritismo também, do Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação de Kardec. Sim? 4 de abril de 1857, que começou a codificação. Imagine os espíritos um ao outro. E dizia, bem-aventurados os aflitos, que deles será o reino dos céus. Por que eles choram? Porque tem a dor. Por que você chora? Porque existe a dor. Bem-aventurados os aflitos, que deles será o reino dos céus. Se você tiver ser pobre de espírito, olha só, e tiver as aflições que os têm, ou as têm, ou os têm, para você entender a sua dor, por que você prejudicou tantas pessoas que estão ao seu caminho. Por isso que as pessoas choram. Mas eu estou em crise. Não. Crises são momentâneas. Não como a Terra está passando hoje, o desequilíbrio. O desequilíbrio da Terra. Dos acertos. São desequilíbrios. A Terra está passando por desequilíbrios. E vai haver outros. Eu não sou apocalíptico, mas já disse isso em 2010. Eu falei, 15 vai ser problema. Só vai ser restabelecido em 18 para 20 o Brasil. Pode ouvir as palestras. Senão eu seria o dementado, e não sou. Eu sou médico de dementes, os meus dementes, que eu me sinto muito bem com eles. E faço eles serem felizes. Porque os homens entram nas crises de choro, convulsiona e sofrem muito mais. Porque não tem as bem-aventuranças. Porque não é humilde e resignado para entender por que ele passa essa situação. Por que ele vive essa dor, que é momentânea, que é passageira. Se você sabe que a vida continua. Acho que a maioria que estão aqui acredita que a vida continua. Ou não? Acredita ou não? Acredita? Então tá bom, tem que mudar. Tem que mudar. Bastante. Todos nós. Eu estou dizendo para ela, mas todos. Não vou especificar, né? Senão vai falar, não, eu não volto mais, não vou ver mais o irmão Paulo. Ele é um doente. Ele que é um doente, me atacou. Falou de mim em público. Mas eu estou falando de todos. Todos trazem uma centelha ou de trevas ou de luz para cá. Não é? É o dia que o seu coração está pleno. Ou não? Né? Por isso que chora. Por isso que as pessoas choram e choram e choram e são as vítimas do caminho. Eu estou chorando hoje porque ninguém me aceita. Estou chorando hoje porque meu marido é ruim. Estou chorando porque minha mulher é ruim. Aí vai transferindo culpas, como o irmão dizia, o problema é dos bastidores aí que eles não arrumam, eles são culpados. Transfere para alguém o seu problema. Por isso está chorando. Porque você já prejudicou muitos e muitos e muitos. E se repete o mesmo ciclo. E as pessoas não entendem esse ciclo. Por que tem que repeti-los? É tão óbvio. Não. Por que você não mudou? Não é óbvio. Se você não mudou ainda, não é óbvio. Bem-aventurados os aflitos. Seja mais humilde. Se agache.
Peça perdão. Quantas vezes você fez isso? O ser humano, isso está no Evangelho. Não estou trazendo nenhuma novidade. Está lá no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, que deles será o reino do céu. Por que eu tenho tantas aflições? Porque eu tenho algum comprometimento. Ah, irmão Paulo, mas você sempre vai ser assim? Não. Quando você melhorar, não acontece mais. Mude. Não é ser religioso, porque ser religioso às vezes também são rótulos. A pessoa está na religiosidade, mas não é religioso. Não perdoa, não ama. É muito ruim. É o que eu mais atendo, de pacientes assim, que estavam lá no centro, estavam numa casa de oração, estavam na igreja, e é ruim. O coração está em trevas. Está o coração pequeno. Imagine isso no plano. Você imagina isso, meu irmão? Isso. Então tem que contemplar o quê? O equilíbrio, não o desequilíbrio. São coisas simples, porque simples são as bem-aventuranças. Que o homem não precisa sofrer. Agora, o homem volta nisso aqui. Chora, se lamenta. A vida é ruim, a vida é triste. Você está resgatando. Você ainda continua triste porque a sua roupa ainda continua toda suja, totalmente desfigurada. Totalmente. É o que mais nós recebemos no plano, são pessoas desfiguradas. E não entenderam. Ah, irmão, mas você vai abrir minha cabeça e fazer eu entender? Não. O Evangelho está aí. O Cristo veio para falar sobre isso. Tem um conto, que é um conto, mas é real. Isso está na obra de André Luiz. Abre um espaço. Dois freis, dois jesuítas, que estiveram quando se descobriu o Brasil. Então, uma trajetória de 400, 500 anos. Freis fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem. Voltaram para a prática espiritual. Chegou lá e falou assim, ó, eu fiz o bem lá. Por que eu estou aqui? Eu queria estar mais em cima. Porque isso é a trajetória de muitos irmãos que não têm a ideia do que é o bem. Fazer um benzinho aqui não é nada. Você está resgatando as suas dores. Você fez muito mal. Você não está nem cumprindo o que veio para cumprir. E acha que está cumprindo. Bem-aventurados os aflitos. Então, 400 anos no bem. Repetiu o bem. Repetiu o bem. Eu quero estar como espírito superior. Porque tem esse tipo de reclamação. Falou que fez, mas não fez. Ele só cumpriu a etapa da vida dele, que era para reconciliar. Só isso que ele fez. Que os dois vieram juntos. Aí o irmão, se não me fala melhor, o Clarence ou o Hilário, disse a ele, meu irmão, vem cá. Antes de você chegar no Brasil, você estava na pirataria. Você estava naqueles navios negreiros. E aquela tábua que ia para o afogamento, você os cutucava um por um. Em 400 anos não resolveu. Por isso que eu estudo. Preciso estudar, preciso entender, não usar essa roupa antiga, tirar essa roupa antiga. A consciência vai cobrar. Uma hora naqueles 400, imagina 400 anos você fazendo bem. O que você ia pedir depois? Você ia falar, não, estou livre. Você não ia falar isso? Do jeito que eu a conheço? E que eu conheço aqui? Você ia dizer, estou livre. Quero agora estar numa colônia maravilhosa. Que só tem gente boa. Vai demorar. E aí quando chegar lá dizer assim, não é o caminho. Aguarde. Na pirataria você fez isso. E quando bem-aventurados aflitos voltam, você emerge isso no seu dia a dia. Esse antigo que muitas vezes emerge. Da ruindade, da arrogância, do matar. Eu fiz, você não faz. Não julgues. E não será julgado. Quando você julgar alguém, será julgado. Pelas leis divinas, porque existem as leis. Os homens não cumprem as leis na terra, pseudamente
ou dão um jeitinho, como é comum no brasileiro, não é assim? Não estou criticando, porque estive no Brasil também, mas é comum. Tudo tem jeitinho. Está chorando, não, toma um remedinho. Toma um remedinho para dormir, fica quietinha. Não quero mais te ouvir, fica quietinho. Não é assim? Tem que falar, né? Se eu não falar, não tem que lembrá-la, né? Não é assim? Então o homem, ele fica gastando o tempo dele em inutilidades, bem-aventuranças. Se vocês fizessem o mínimo das bem-aventuranças, você seria feliz. Por isso as bem-aventuranças que o Cristo, quando chegou na terra, era para trazer a felicidade. E ele foi muito manso e carregou a cruz. Injustamente ou justamente ele carregou a cruz em prol de você, para lembrá-lo que você precisa mudar. Por isso que ele foi crucificado. E quantos você crucifica diariamente? Quantas vezes você reclama e você crucifica o outro? Você está errado, você errou, você não está certo. Para que você faz isso? Está emergindo aquele homem doente que não é pobre de espírito. É um doente. É um doente que precisa de tratamento na terra, mesmo dentro das casas de oração, nos centros espíritas, nos protestantes, no catolicismo. Por isso que o Papa disse aquela frase, relembremos: eu vim ao Brasil sem o ouro e sem a prata, eu vim com o coração. Está errado ele? Ele errou nisso? Claro que não, mas quantas vezes você tira a prata e o ouro e trabalha com o coração? Quantas vezes você tira essa roupa antiga e faz o melhor? Ele foi manso. Isso é uma bem-aventurança, a mansietude. Quando que você é mansinha? Não é só você, ela atrás. Quando que você é mansinha? Senão vai falar daqui a pouco. Pegue lá. O homem manso, por isso que o Cristo deu o exemplo. Ele foi açoitado, ele foi humilhado diante de todos. Quantas vezes você açoita as pessoas, humilha as pessoas num mundinho tão pequeno da sua casa, do seu trabalho? Quantas vezes você faz isso? Que você acha que aquele mundo é seu? Você não está de passagem na terra? Está me vendo hoje, minha irmã? Hein? Está me vendo? Hoje não? Depois você me vê. Daqui a pouco eu te clareio. Hã? Eu tenho várias pessoas ao lado. Claro que tem, mas não tem só eu, irmão Paulo. Hoje está de roupa diferente daquele dia. Sim, hoje eu não estou de jaleco. Estou com a minha batinha. Voltando aos mansos. Que Deus te abençoe, viu, minha irmã? Continue a sua trajetória, viu? No Evangelho. Os mansos, ele vem quando que você é manso. Quando que você se ajoelha diante das adversidades, é ser manso. Mas as pessoas fazem ao contrário. Ser humano, eu não sou covarde. Eu preciso afrontá-lo. Eu preciso dividir. Eu preciso tirar isso ali, na hora. Para quê? O que você ganhou? Mas você não disse que é manso? Está lá no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Pacíficos. Ser pacífico. Quantos que estiveram na terra e foram pacíficos? Ou quantos que estão hoje? Jesus, vamos voltar em Jesus novamente. Quando ele estava na cruz, disse: perdoe a todos, eles não sabem o que fazem. Ele estava trazendo a passividade, a paz entre as pessoas, que precisariam se amar mais. Por isso, a paciência.
passividade. Trazer a paz, como outros ícones. Vamos falar de Gandhi, não derramou uma gota de sangue na Índia e foi um pacificador. Ah, mas Gandhi é Gandhi. Tá bom. Você é você. Não estamos comparando você a Gandhi. Estou? Você não mora na Índia? Mora? Em Bangladesh? Né? Claro que não. Nem vocês. Mas faz o uso. Então, a passividade, a paciência, que é um trunfo, é vestir uma roupa nova, novinha, nova. Sair daqui vestido com uma roupa nova, não uma roupa antiga. Como Francisco Cândido Xavier, só falou da paz. Quando que você tem paz? Você não veio buscar a felicidade hoje aqui? Você veio. Eu sei que você veio. Se eu estiver errado, pode me corrigir aqui na frente de todos. O seu pensamento é esse. Eu estou falando do seu pensamento. Então, assim, eu vim buscar a paz, a felicidade, mas ela está em ti. Se você tiver essa paz, não sou Gandhi, mas pode ser, muito próximo. Eu não sou Jesus, meramente, é o seu irmão, mas você pode estar próximo dele. Deixa ele entrar na sua casa. Dê o seu testemunho da sua melhora. Madre Teresa, ela só falou da paz. Como nós já falamos aqui, é repetir. É 30 anos que a Madre Teresa, para sair à rua, para acolher aos enfermos, para agradecê-los por estar no caminho, para ela saldar os débitos dela. Mas ninguém sabia disso. Mas ela tinha que fazer o bem. Quantas vezes você levanta falando do bem e querendo o bem? Bem-aventuranças. Só isso. Se você tem o bem em você, se o seu coração está limpo, tá fácil. Tá fácil. Mas quando, vou voltar, quando que o coração está limpo? Dos desejos, da negatividade, das doenças, das enfermidades íntimas. Porque enfermidades íntimas nada mais é de uma doença que corrói o coração. Mágoa. Vou voltar nesse texto, nesse termo, para você ser misericordioso. Não é, eu estou com dó dele, tadinho, dá um pãozinho hoje, mas volta para casa, um leão. Então você não fez nada. Fui no centro hoje. Maravilha. O que você veio fazer? Buscar felicidade, buscar o equilíbrio. Você não veio fazer isso hoje aqui? Se falar que não, vou jogar o giz. Não é? Então eu vim buscar a felicidade. Então, a paz, o pacificador dentro de casa. Tem um filho, tem filha, que às vezes os pais estão brigando, ele está lá, pai, mãe, não brigam, fica mais tranquilo. E os pais só dão exemplos negativos. E vice-versa. O filho dando outros exemplos. Então é pacificador. Pacificador pode ser dentro do seu lar. Não precisa ir para o planeta. Você já está no planeta. Lá fora, você vai exercitar. Pacificador. Você pode ser pacificador dentro do seu lar. Mas isso vai melhorar a minha vida? Como vai melhorar? E muito. Porque você está nas bem-aventuranças da felicidade, da busca do equilíbrio. Não ficar buscando eu, quem sou eu? Você é um ser que nasceu na Terra e precisa evoluir. Eu resumiria nisso. Quem sou eu? O que eu estou fazendo na Terra? Por que eu bebo tanto? Por que eu fumo tanto? Porque você está no vício, está com a roupa velha, continua com ela e vai continuar. Aí tem que ter um dedinho lá. Mude a sintonia para o bem. Irmão, será que fazendo bem eu vou melhorar? Não vai melhorar meus problemas? Não necessariamente, mas você vai ser melhor. Você vai estar melhor. Você vai ser uma melhor pessoa. Por isso que o Cristo chegou até vocês. Volta lá na lavagem dos pés. Quando é que você lava os pés daquele que é necessário na sua vida como aprendizado? Você acha que eu vou fazer isso? Nunca. Então paciência. Você está usando a roupa velha, vai continuar, mas eu não sou o Cristo, ainda bem. Nem seja.
Esteja no caminho dele. Quando você fizer o caminho dele, você não sofre. O caminho dele é árduo. O caminho dele foi crucificado. Quando ele falou a Pedro, perdoai, todo mundo conhece essa história, não conhece? Essa parábola, perdoar para que Deus os perdoe. Perdoar 7, mas 70 vezes 7. Você não sabe disso? Por que não perdoa? Todo mundo sabe disso, não sabe? São as bem-aventuranças. Que eu não falei nenhuma novidade. Falei uma novidade? Falei? Eu já vou te dar. Falei alguma novidade? Nenhuma. Não é nada novo. Mas é velho que pode se tornar novo na sua vida e você mudar. Ou não? Isso está no Evangelho. As pessoas precisariam ser mais misericordiosos. Se eu falo, não adianta, tem um trabalho de caridade, eu vou lá no sábado, ou vou no domingo, vou dar uma sopa, ou vou dar um isso, E o que fez bem para você? O que mudou em você? Ver um desfalido, ver um maltrapilho que um dia foi igual a você, numa outra encarnação, e você o está alimentando, porque você também ficou à deriva, e hoje você está fazendo um trabalho de misericórdia. Mas o que é a misericórdia de Deus? Que Ele te ouve todos os dias e você não quer mudar. Este é misericordioso, Deus, não é? Ele é misericordioso. Ele olha para você e fala, meu filho querido, mude, mude, seja bem-aventurado, abrace o reino dos céus que está sendo oferecido a você. Teve uma palestra que eu dizia, no plano espiritual, para muitos enfermos, ou muitos irmãos que tinham saído da enfermidade. Escreve o Pai Nosso num papel. Isso no plano espiritual. Escreve o Pai Nosso. Escreva. Chegando em casa, faça isso. E analise o que está escrito ali. E por que você não muda? E por que a dificuldade? O Pai Nosso é uma bem-aventurança. Não é uma bem-aventurança? Que é escrita por Jesus. É uma bem-aventurança. Está na sua vida. Escreva e veja o que está aí, o que você escreveu. Faça essa analogia. É uma anamnese sua. Você vai se olhar por dentro, porque você textualmente você vai pegar uma caneta. Sabe o que é a caneta? Ou lápis. Sabe o que é? Uma folha, um guardanapo. Nas suas andanças, um guardanapo. Escreva lá e depois reflita o que é o Pai Nosso na sua vida. Para mim é a bem-aventurança maior. A maior bem-aventurança é o Pai Nosso. Mas o homem se furta disso, porque ele não quer. Porque só tem um problema. Problema de relacionamento, problema disso. Quantas pessoas você desviou do caminho, por isso que você está ali. Por isso que Deus colocou aquela bem-aventurança, aqueles que choram, e trouxe para você ter a mansietude. Uma coisa está ligada à outra. Pai Nosso é uma grande felicidade. Quando você se ajoelha e pede perdão a alguém, fala com Deus, vai lá no espaço, reserva o seu espaço, fala, vou falar com Deus. O que eu fiz hoje de bom? O que eu fiz de ruim hoje? Quem eu maltratei hoje? Nunca diga que você só fez o bem. Não fale isso. Que você está questionando os desígnios de Deus. O que eu posso melhorar em mim? Escreva o Pai Nosso. Lá você vai ter todas as bem-aventuranças que você precisa, que está te oferecendo o reino dos céus. Mas se você quiser entrar lá, melhore. Mas não quer melhorar, é teimosinho. Quer as festas, quer as briguinhas, não é? Não quer festa, briguinha, serranheta, urra. Quando chega em casa, chegou o leão, chegou a leoa. Que vida, que universo é esse?
Não tem felicidade. É uma pessoa infeliz. Ai, irmão, mas você não falou que ia falar da felicidade? Mas é felicidade, é você melhorar. Eu vou ficar feliz. Ah, só você? Não, um monte. Como ela me disse ali, a nossa irmã deficiente visual me vendo, falou, tem um monte de gente comigo. Claro que tem. Para tratá-los. Para iluminá-la. Para te iluminar. Agora, se você não sair desse contexto que repete as mesmas coisinhas, você acha que você vai estar limpo de coração? Quando você começar a escrever o Pai Nosso e começar a tremer, não escreve. Tem alguma coisa errada. Você não está com mal de Parkinson, você não está com mal de Parkinson, nem mal de Alzheimer. O Parkinson, né? Você não está. Então escreva. Escreva e reflita. É para ler. Não é? Escreva e reflita qual o seu papel na Terra. Eu estou falando como espírito morto, desencarnado. Você sabe disso. Ainda bem que você acredita em mim. Você volta e meia e você fala comigo. Então eu sei disso, nas suas orações. Então vamos continuar. Então a gente volver assim. O que eu preciso mudar? Escreva o Pai Nosso. Gasta muito tempo? Dá 1 minuto. Se você escrever em letras, né? E depois colocar lá enfeites e tal, colocar acessórios. Não, coloque os enfeites e acessórios dentro de você. Escreva o Pai Nosso e entenda o que está ali. Abra a sua casa para Jesus. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. A gente não precisa ser radical, não precisa ser fanático. É só entender que Jesus precisa entrar na sua casa. Ah, irmão, é muito lindo mas em casa é terrível. Bem-aventuranças os que choram, que deles será o reino dos céus. Chorar porque tem um motivo, não chorar porque não tem motivo. E chorar para entender qual o seu motivo na terra. Por que é que as pessoas difíceis vieram no seu caminho? Ah, mas eu só atendo aflitos. Então eu, como psiquiatra, só atendo doente. O que eu faço? É só aflito que eu vou atender. E tem aqueles que dizem que não são aflitos, mas são. Senão é a minha profissão, eu como médico da alma hoje, mas como psiquiatra, eu só atendo aflito. É jogar o diploma e falar, chega de atender aflito. Mas é a consciência, é entender a sua mente, falar da sua felicidade, falar da sua busca, não dos seus vícios, não dos seus medos. Porque o homem é cheio de medo. O que vai acontecer amanhã? Nada. Ou tudo. Depende de você. Mas eu já sofro, estou em síndrome de pânico porque eu quero saber o amanhã. Amanhã é amanhã. Vivo hoje. Não é assim? Vivo hoje. Mas o homem quer viver o amanhã. Amanhã eu quero casar. Amanhã eu quero arrumar um ensejo. Amanhã eu quero acabar com aquelas brigas. Amanhã eu quero... Amanhã. Vivo hoje. Coração limpinho. Reluzente. Luz. Eu falo isso nas palestras para promover que você melhore. Ou todos, obviamente. Não é assim, minha irmã? Você não melhorou? Não está melhor dentro de casa? A casa está fluindo? É isso. Só colocar... Convide Jesus para entrar lá. Não é testemunhar, ser radical. Olha, Jesus veio na terra para amar a todos. E para que todos vivessem esse contexto junto. Você nunca ouviu Jesus dizer que ele estava sozinho, solitário. Ele veio para estar junto a muitos. Relação. Hoje que as religiões deveriam entender é isso. O Cristo veio, mesmo os profetas vieram para compor, compartilhar junto, não individualizar. As religiões hoje individualizam, infelizmente. O século está pedindo isso, mas tinha que ser diferente. Ah, irmão Paulo, como é que você diz isso? Eu digo e repito: o homem, quando diz o segundo mandamento que você resumiu, que Jesus resumiu, amar ao próximo como a si mesmo, as pessoas se amarem. Se amarem. E quando se ama, você tem um coração limpo. Você não tem o coração ardio de tramas, de planejar tramas. Por isso o Pai Nosso. Se você colocar lá, não é assim que fala, coloca na geladeira, fixe lá. Você não sabe o Pai Nosso? Ah, eu sei, o resto todo dia, porque não muda.
Por que essas pessoas difíceis estão no meu caminho? Porque merecem. Que merece. Bem-aventuranças. Mas se você tiver o coração limpo, você não vai estar mais tranquilo? Até para receber aquela prova? Até para não ser mais doente que o outro? Parabéns. Eu sou eu que estou dizendo. Parabéns. Eu faço parte disso. Tá bem? Por isso eu falei do Barrabás, por isso que eu falei daquele livro, o primeiro livro. Entendeu? Vamos? E Evangelho, para recebê-lo. Entendeu? A busca. Eu quero ser mansinho. Não é cachorrinho? Vem. Vem. É assim que o animal se procede, né? Com o dono. Vem. Quando é que você é manso? Quando é que você vai trazer essa mansetude para o seu lar íntimo? Não é o lar de pessoas, o seu lar íntimo. Irmã, mas não consigo. Se você quiser, você consegue. Se você tiver o coração limpo, você não é covarde, você consegue. Porque aquilo é para redimir os seus medos, as suas dúvidas. Tem uma relação, agora eu vou abrir outro espaço, de vibrações. Você sabe o que é vibração, né? Você sabe também? Então sorri um pouquinho para mim. Sorria, melhor. Melhores. O sorriso de uma pessoa, não, eu vou usar o sorrir de alguém. Você está em paz, você está mais feliz. Mas as pessoas dizem assim, a pessoa é meu inimigo, ela só faz coisa errada, ela só faz isso. Você não está na mesma sintonia dela? E por que você não pode ser diferente? Por que você não pode trabalhar a mansetude? Porque o homem traz reminiscências passadas, aquilo é uma doença, e aí ele acaba julgando o outro, às vezes inconscientemente ou conscientemente, entra na mesma sintonia do outro e fica infeliz. Porque eu pego a minha energia e passo para ele. A minha energia é de luz. Só que eu já estou questionando a vida do outro. Então a energia não vai ser totalmente de luz. É simples. Mas o homem não quer. Ele não quer essa bem-aventurança. Ele quer ficar infeliz. Quer ficar infeliz. Quer ficar infeliz porque bem-aventurados os misericordiosos. Quando eu falei do perdão, quando eu falei das dúvidas, está aqui, ó. Misericordiosos. Jesus curou 10 leprosos. Você já viu a lepra? Nunca viu? Ninguém viu o que é a lepra? São feridas que vão corroendo. E vai o nariz, vai a boca, vai os olhos. É dantesco. Então veio cumprir uma aprovação maior. E você tem um corpinho certinho, não é? E por que o homem não agradece? Então Jesus curou, eu vou voltar lá. Jesus curou 10. Desses 10 ele disse, vai e fale da sua cura, para você voltar à sociedade. E eles divulgaram erradamente. E de 10 só voltou um para agradecer a Deus, a Jesus, desculpe. Só um voltou. Mas aquele, ele realmente agradeceu. Ele se curvou aos pés de Jesus. Jesus não queria isso. O levantou e disse, você está curado. Não é como disse a Maria, vai e não peques mais. Mas você está em paz com o coração limpo. Limpo. E o homem não consegue se curar. Ele tem tudo. É como estar aqui, agradecer o seu dia. Quantas vezes você agradece o seu dia? Quantas vezes você agradece o seu corpo? Ou quantas vezes você agradece até a enfermidade que está no seu corpo? Para a sua depuração. Se você está enfermo, está depurando algo. O seu passado, as suas buscas, as suas dúvidas, os seus medos, mas eu não quero ficar doente. Você já está recusando algo. Você já recebeu o corpo para voltar para a terra, que é uma bênção. Você agradece? Quantas vezes o homem agradece o que ele está enxergando, o que ele está ouvindo, o que ele está falando? Não dá tempo. Não
não dá tempo de agradecer, porque minha vida é muito atribulada. Por isso que eu falei do Pai Nosso. Será que você vai ter um tempo para escrever o Pai Nosso e se redimir dos vossos erros? Ah, irmão, aqui parece um confessionário. Mas é verdade. Quantas vezes o homem se redime dos próprios erros? Quantas? Fica um ponto de interrogação. Quantas vezes o homem se redime dos próprios erros? Das infelicidades que ele provoca a outros? Bem-aventuranças, o coração limpinho. Aí você não vai ser enfermo, nem enferma. Não vai ficar mais na solidão dessa enfermidade que corrói o coração. Quantos que ficam só e não querem caminhar? Por isso que eu disse de Jesus. Jesus esteve presente a todos. Convide ele para o seu lar. Você às vezes acha que está sozinho, que ele te abandonou. Ele não te abandona. Você o abandona, mas ele não. Porque o homem vai para a terra, suja o coração e fica infeliz. E fica infeliz. E quantos? Por isso que eu disse dos leprosos, só voltou um. Quantas vezes você agradeceu o benefício que você recebeu? Não o dinheiro. O dinheiro faz parte. Mas muitos só agradecem o dinheiro. E agradeça a sua vida. Agradeça aqueles outros que aparecerão no seu caminho com mais dificuldades do que você. São as bem-aventuranças. Agradecer. Para ter o coração limpo, você tem que agradecer. Não ruminar. Ah, irmão, não fala essas coisas. Mas quando o cachorro está bravo, o que ele faz? Fica bravo. O camelo? Não é assim? Fica rosnando. Não é assim? E quando ele rosna, sai de perto. É a mesma coisa quando o homem rosna. Ou a mulher, quando fica brava. E fica. E rosna. Esquece o Pai Nosso, esquece Deus, esquece de agradecer aquele momento que ele está vivendo, que é o aprendizado dele. Por isso que eu digo, aqui, ou aonde vocês estão na terra, é o verdadeiro aprendizado. A terra nada mais é de provações. Para você estabelecer esse coração dentro de você, limpo, sem mágoas. Mágoa corrói, mágoa é doença. Mágoa é uma instabilidade. Minha vida não anda, por enquanto. No dia que você melhorar, anda. Se não melhorar, pena. Não pintou de novo? Estou tranquilo. Então tá bom. Então o homem, ele se afasta dele mesmo. Ele não se permite que o coração esteja limpo. Se permite? Levanta já. Vai adiantar. Você vai ficar com o coração sujo. Não vai escrever o Pai Nosso. Não vai lembrar que existe Deus. Não vai lembrar que existe Jesus. E vai ficar doente de novo. Daqui a pouco está com pânico de novo. Né? E ninguém segura. O homem, no aprendizado dele, na lisura, na vinda do Cristo até a terra, é para despertar você. Por isso que ele foi pacificador. Você pacifica o quê? Você pacifica dentro do seu trabalho? Você leva a paz dentro do seu lar? Isso é pacificar. As pessoas que estão ao seu redor, com o seu exemplo, são mais serenas? É pacificar. Por isso, estar nas bem-aventuranças, levantar com ela no coração. Você vai fazer? Fala que vai. A gente torce por você. Faz. Por isso, estar com o coração limpo é sem mágoas. Isso é uma conquista. Isso é escrever o Pai Nosso e não ter ressentimentos. Escrever e reescrever e entender o que você escreveu. É tão simples. Não é simples? E você viu que é mais simples do que você imaginava?
Você não vai ficar doente. Precisa separar. Chorou, bem-aventurança. Chorou para despertar. Por isso você chorou. Senão você não ia chorar. Você ia continuar do mesmo jeito. Eu, como espírito, digo isso. Do mesmo jeito. Você sabe disso, né? Não perdoe. Tire do coração. Saúde. Entendeu? Está respondido? Você estava me perguntando, ele constou ali e ficou perguntando. Você não vai parar aí para falar comigo? Tá bom assim? Tá respondido? Obrigado. Fica ali, encostadinho, né? Tá ali na pontinha, não você, o outro. Tá ali. Será que ele não vai falar nada de mim? Que eu fui fazer a biópsia, fui fazer não sei o quê? Eu já falei. Tá bom? Para entender a continuidade da vida. Somos espíritos. Um dia precisamos nos iluminar para ter esse coração. Repete. Coração limpo. Coração cheio de dor. Sai daqui bem. Os bem-aventurados serão felizes. E o que é a felicidade? Aí é um filho. É um casamento. São tudo material. É uma boa casa. Tudo material. É um bom namorado que me respeite, que me ame. É difícil isso. Difícil. Não. Nos meios que o homem está vivendo. Então esse milênio é para reconquista. Então se reconquiste. Você se reconquistando espiritualmente, você está no caminho do bem. Das bem-aventuranças. Que Jesus trouxe e falou, me ame. Ame ao seu semelhante. Não importa quem seja. Seja mais feliz. Mesmo nas intempéries. Mesmo nas dificuldades. Eu vim para buscar felicidade. Tem que sair daqui bem. Se eu não sair daqui bem, vou voltar no mesmíssimo. Chega na porta, eu estou brava de novo, a vida está péssima, não dá nada certo. E o que você entendeu? Nada. O irmão não explicou nada. Nem veio falar comigo, fiquei lá igual um cara de... Né? Tá bom. Assim, a gente responde, são perguntas e respostas. Então, tá bom assim? As respostas têm que ser dadas ao vivo. Não adianta você depois ouvir lá no YouTube, que tem pessoas que reclamam. Não, devia ter um vídeo vendo o irmão passar para lá e para cá. Mas vai ver o Eduardo, não vai me ver. Então é diferente. Então ouça, tenha paciência para ouvir. Mas é muito tempo, irmão. Nossa, foi 1 hora e pouco eu ouvindo aquilo lá, não gostei. Tem gente que reclama. Gosta de reclamar. Gosta. Outro dia uma estava lavando roupa, passando, isso aqui, estava lá ouvindo. É verdade, irmão Paulo. Aí passou o tempo, e foi. E o dia foi. Mas assim, para parar e repensar no que tem que fazer, é mudar. Eu utilizo as bem-aventuranças todos os momentos. Eu quero ser feliz. Não adianta dizer assim, eu acredito em Deus, sem Deus no coração. Deus não resolveu o meu problema. Ele vai resolver o seu problema, se você deixar. Se você permitir. Se você não permitir, se você ficar com o coração daquele jeito, doente, enfermo, com aquela roupagem antiga, uma vestimenta que você repete as mesmas coisas, o milagre, eu já disse que são vocês. O milagre é o encarnante. Você é o milagre de Deus. Não tem por onde. Agora você precisa também tomar isso como princípio de mudança. Você está de passagem na Terra. Pode ser que amanhã você vá embora. E aí, você resolveu sua vida nesse tempo? Irmão, já tem que ir embora? Já. Vou falar assim, aí você fica mais desperta. Não entra naquela... né? Vamos falar assim que fica melhor, né? Você vai sair daqui melhor hoje, né? Assim, então, homem, se prepare para as bem-aventuranças. Está lá. Se você vai no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 5, está no capítulo 10, está no capítulo 9. Eu falo até com bem-aventurança, amai os vossos inimigos. É uma bem-aventurança. Porque quando eu começo a amar alguém, não importa quem seja, vou amar. Mesmo que esteja distante, vou estar orando por ele, vou estar orando pelo outro. Bem-aventurança.
Por que não qualifique só apenas pobre de espírito, os aflitos, os mansos, misericordiosos, os limpos de coração, que você tenha a caridade, a candura de uma criança, que vem inocente, não tem malícia, não quer tripudiar o outro, não quer roubar o namorado do outro, o noivo do outro, o casamento do outro, não planeja coisas negativas. Isso é o limpo. Deixai vir as minhas criancinhas. Isso é uma bem-aventurança. Que deles será o reino dos céus. Está te oferecendo. O Pai Nosso também te ofereceu. Agora cabe a você mudar. Não o conceito, mudar a forma. Paga essa luz. Mudar a forma. Agora também. Mudar a forma. A forma de abordar. A forma de estar na terra. A forma de orar. Vocês mudaram a forma de orar? Mudou bastante, né? Tem que tomar umas palmadinhas. Senão não muda. Tem que vir na palestra 1, 2, 3, 4. Aí eu vou sentar lá na frente e vou ver o irmão Paulo. E aí pá. Aí sai daqui aprendendo. Mas eu ouvi uma palestra do Divaldo. Mas o Divaldo fala a mesma coisa que eu falo, só que eu falo aqui, pra você. A Joana de Anjos fala assim: é aqui. Eu conheço a Joana de Anjos. Uma pessoa singela, caridosa, reformadora, como Chico. Há tempos estivemos conversando com o Chico e dizíamos isso. E ele dizia: faz a caridade. Como eu sempre ia a lembrança do Chico. Ame, ame. Tem uma citação de Eurípides Barçanufo, que ele um dia estava aflito. Eurípides Barçanufo foi um visionário dentro do Espiritismo. Dentro do Espiritismo, um visionário. Só fez o bem. Se desdobrou em físico, aparecia lá e acolá para o bem. Ele um dia em crise com ele. Dizia assim: Deus, mas podia ser melhor. E num sono ele se desdobrou, a emancipação da alma, foi recebido por Jesus. E ele olhou Jesus. E Jesus estava em lágrimas. Mas ele disse: Jesus, você em lágrimas? Sim, eu choro ainda. Porque não entenderam o que é amar ao próximo. O que é se perdoar. O que são as bem-aventuranças. O Cristo disse. As pessoas não sabem o que é amar. Não sabem se perdoar. O Cristo chorando. Ele como governador desse planeta. E recebendo Eurípides Barçanufo. Então, quantas crises diárias o homem passa? Quantas crises diárias ele alimenta? Quantas crises ele está sozinho e não quer ver ninguém? Aí tem aquelas síndromes de alguma coisa. É porque cria, né? Tem o medo de pôr o pé fora de casa. Está com síndrome. Está com um sintoma negativo. Que está doente, toma remedinho. Né? Vai ter que tomar. A medicina está para isso. A medicina às vezes desvia bastante, mas tem coisas sérias. Né? Então assim, o remédio também está para isso. Está com síndrome? Toma remedinho. Está com soninho? Toma remedinho. Está com insônia? Toma remedinho. Mas desperte. Desperte para Jesus. Não adianta tomar Rivotril, Fluoxetina. Tem que tomar. Em muitos momentos tem que tomar. Não tem? Tem. Não, tem muitos que tem que tomar. Chega no momento, ele entra numa crise tal, que ele se afastou de Deus, se afastou das coisas de Deus, vai ter que tomar. Tem a idade física, vai ter que tomar. Você vai ver. A andropausa vai chegar e vai falar: vou ter que tomar um remédio. Eu como médico eu posso dizer isso. Chegue. Porque a menopausa, a andropausa, chega num momento que vai ter que tomar um chazinho de alfazema, ou se não der, vai ter que tomar um sonífero para o corpo descansar. Tem que tomar Rivotril. Não é o Rivotril, mas o Risotril. Mas as pessoas não fazem isso, né? As pessoas sofrem. Então elas querem ficar permeando a negatividade. Aí eu estou depressivo.
eu estou infeliz, aí não está com o coração limpo, não está misericordioso, não quer amar o semelhante, não quer fazer nada, quer ficar estático. Ó. O meu problema é esse, o meu problema já é esse, já está detectado, foi ao psiquiatra, ao psicólogo, ao neuro, e é esse que eu tenho que tomar, por 1 ano. Tá bom, tome 1 ano, acabou. Mas depois vai estudar, vai ser mais humilde, tira o orgulho, joga essa roupa velha fora. Sempre esse texto já é batido. Roupa velha. Limpe o vosso coração, para você não ser doente. Limpe ele. Limpe. Senão realmente você vai ter que tomar medicamento. Ah, irmão Paulo, você fala isso, tem? Fazer o quê? Tem que tomar, porque não entendeu ainda o mecanismo. Qual o resquício espiritual que eu trago? Qual as proformas negativas perispiritualmente? O que está lesado no meu perispírito para eu voltar para a terra? O que meu espírito está enfermo, o perispírito está lesado, eu tenho que ter um medicamento, porque a matéria ela vai sucumbir, então eu tenho que despertar. Senão o Chico não tomaria nada. O Emmanuel sempre está do lado dele, não é? Você quer um exemplo do Chico, de mansietude? Naquele dia que lá ele estava, dando passe nas pessoas. Aí chegou uma mulher, coincidentemente uma mulher, naqueles dias imaculados, totalmente desequilibrada, enferma, porque estava enferma, né? Chegou lá, você, já 2 semanas que eu lhe procuro para me dar um passe, seu canalha. E pá, esbofeteou o Chico. O Chico olhou de lado. Emmanuel, vai lá dar o passe nela. Mas o Chico falou, mas eu não tenho condições, olha como estou afetado, olha aqui meu rosto. Emmanuel, vai dar um passe nela. Mansetude, parcimônia. O que você faria? Revidava, dava outro. Está desequilibrado, vai para fora dessa casa, eu domino essa casa aqui, aí vai embora. É um desequilíbrio. Então o homem não tem essa certeza. Por isso que eu falei do medicamento, tem que ser medicada, não é? Então chegou em vias de fato e agrediu. E o Chico olhou. Aí o Emmanuel do lado ali, o que faço? Vai dar o passe. O Chico estava quase chorando. Ele baixou a cabeça e falou, vamos lá, minha irmã, você está precisando. Agora, quem faz isso? Quem faz isso? O Chico. Aí vocês transferem o problema, né? Só o Chico faz isso. O Chico faz isso. Chico Xavier, ele queria receber, ele foi quase que ele recebeu o prêmio Nobel da Paz, não é assim? Ele era pacificador, eu não sou. Aí já começa o discurso errado. Já sai fora de tudo isso aqui. Sai fora das bem-aventuranças. Vai sair. Porque vai desequilibrar. É a mesma coisa que eu falei de Jesus. Só foi um agradecer, ele não esperava agradecimento. Mas quantos que agradecem a vida que tem? Quantos agradecem os momentos de felicidade que é hoje? Hoje é um momento de felicidade, para mim é. Ai, irmão, mas você veio, você é espírito, você tá bonzinho aí em cima, tá bom, né? Outro dia fizeram uma analogia, falaram, irmão Paulo vive num paraíso. Depois vocês perguntam para o Eduardo onde ele vai. Aí vocês vão falar, não é paraíso. Ah, irmão Paulo, mas não tem umas colunas boazinhas? Tem. Mas nós não vivemos nela. Nós habitamos em outros locais. Os pronto-socorros são em outros locais, em regiões desarmonizadas, com difíceis acessos. Não dá para usar essa roupinha que eu estou hoje, que ela viu lá. Não dá. Aí tem que ser outra roupa, outra vestimenta, que o meu pensamento também cria isso. Mas não é assim não. Eu tenho que tratar os enfermos. Já trouxe uma série aqui hoje. E eles serão assistidos, que eles viram vocês. Falei, existe. A terra está lá.
Que felicidade por isso. Por isso que eu falei que é um banquete hoje para nós. Das bem-aventuranças. De amar ao próximo como a si mesmo. De não relegar a proximidade daqueles que têm dificuldade. Daqueles que estão enfermos. Eu leio o Evangelho 1000 vezes, não entendi uma. Sempre esse capítulo se repete, porque é necessário. Bem-aventurados aflitos, eu não estou em aflição. Está sim, porque ainda você não desvestiu-se. Ainda continua vestindo uma indumentária de vidas passadas, do orgulho, das vaidades. Você ainda não é pobre de espírito. Pense nisso, reflita. Eu falo isso para os irmãos que aqui estão junto conosco, encarnados e desencarnados, que foram vocês um dia, do mesmo jeitinho, procurando a felicidade, procurando dinheiro, procurando amor, procurando isso. Procure Jesus, melhor. O endereço dele, vocês sabem. Ele está em tudo. Está em tudo. Em tudo. Em tudo. Não os seus problemas, Jesus. Os seus problemas estão aí, mas Jesus também está, se você deixar. Eu sempre faço essa analogia, porque nos momentos que nós vamos para outros locais no plano espiritual, eu preciso ter o Jesus. Eu preciso ter os meus amigos, guardiões, preciso ter um monte de gente. Mas não é só isso, é o que falamos. O Carlos Eduardo falou uma passagem muito interessante, assim, do homem, né, que vai, fala assim, eu vou voltar para o plano espiritual para lavar banheiros. Já estou me preparando. Tem muito espírita que fala isso. Para lavar banheiros lá no plano espiritual. E eu digo, vai lavar o banheiro de casa primeiro. Tira a sujeira íntima do coração. Depois você vai para o plano. Enquanto você não fizer isso, é tirar o seu orgulho. Tirar a sua problemática, que é você. Mas o homem vive isso. Ele gosta disso. Gosta de provocar. Gosta de criar. Gosta dos vícios, de repetir os mesmos vícios. E se sente bem. A vida está passando, o momento está bom assim. Canta um pouquinho, escreve um pouquinho, está bom, tá tudo bem, e a vida está bom. Muito pouco. Eu como espírito, eu digo, é muito pouco. Irmão Paulo, mas não pode falar nisso. Tem que renovar, gente. Mas eu estou falando para vocês renovar-se. Ou não? Só não falei sobre isso hoje aqui, o grande banquete da renovação. Irmão, de novo eu vou ter que ouvir isso? Vai. No próximo mês você vai ouvir de novo, de uma outra forma. Que hoje eu vim falar desse assunto e falei. No mês passado eu vinha falar de um assunto e não falei. Por isso que eu falei, eu vou falar hoje dos bem-aventuranças. Mês que vem eu vejo. Falar do amor? Nem falo mais do amor. Está tão banalizado. Irmão, mas isso é negativo. Não está banalizado o amor? Não está? Não. Então, o verdadeiro amor é o que estamos aqui falando. Não é assim, meu irmão? O verdadeiro amor. Às vezes para muitos é uma utopia, mas não é. Não é. E também não é uma hipocrisia amar alguém. Amar a muitos, amar ao mundo, amar as pessoas. Foi o que o Cristo, se você segue o Cristo, eu sigo. Eu quando toquei no Cristo, só chorei e agradeci. Só isso. E ele nem queria que tocasse nele. Não queria assim, não rejeitando. Se não precisa, mas eu queria. Só isso. O Senhor vem sempre? Não. Ele sempre está comigo, sim, espiritualmente. Mas não, na presença sempre não. Não dá tempo. Ele tem que trabalhar mais. Não dá para ficar, Jesus, eu quero te ver, quero tocar. Fica lá, Jesus, me dá um pouquinho de você. Não é assim que o homem, quando está triste, chateado, ele não fala isso? Não fala? Os dois aqui, mocinho e moçoeiro. Né? Quero Cristo. Tem que ter o Cristo. Então faça jus disso, o Cristo. Porque põe esse negócio espetado para cima, assim, tem que ter o Cristo. Né? O seu é baixinho, mas do homem está lá assim, tudo espetado. Não sei para que fazer isso no cabelo. Hein? Vai. Espetão. Tá bom, gente? Mansietude. Eu vou embora. Chega de ser manso, né? Vambora?
Chega, né? Até que sim. Oxe! Olha! Vai embora, eu vou chateado hoje. Vou chateado hoje. Não vou dormir. Não vou dormir hoje. Fiquei até vermelho. Vou falar pra eles, vamos embora. Limpos de coração, bem-aventurança. Se o homem entender o que são as bem-aventuranças, caminhamos. Se quiser. Se desejar. Se sair daqui pior, paciência. Paciência. Se voltar ao mesmíssimo, paciência. Você vai voltar no mesmíssimo? Chega. Cansei. O irmão cansou e eu também. Não, eu não. Mas volte à sua felicidade. Busque a sua felicidade. Busque a felicidade em você. Não queira arrumar um buraco para ficar vasculhando ele, que não é você. O eu é você mesmo. É individual, você pode namorar com alguém, casar com alguém, mas são seres individuais que vieram resgatar junto as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, para ser feliz. Bem-aventuranças. Como Cristo disse, a primeira coisa que Ele voltou e quando teve a oportunidade aos apóstolos, as bem-aventuranças é ser feliz. Como que o homem diz assim, chora, clama, resmunga, não é manso, ele não quer as bem-aventuranças. Eu sou feliz. O Senhor já socorreu minha família, salvou minha família. Sim, mas essa é a grande felicidade. Continue assim. Ver eles bem como estão. Meu irmão no plano espiritual, que o Senhor foi, ajudou, e ele deu uma mensagem agradecendo. Então, eu sou feliz e agradecida ao Senhor. Agradeça a Deus e a Jesus sempre. Agradecemos. Também, meus irmãos, que Deus possa abençoá-los, iluminá-los. Não percam tempo em balelas, em coisas pequenas. É perder tempo. É viver num mundo infeliz que vai se fechando e vai trazendo a infelicidade. Aí não tem a bem-aventurança nenhuma, tem? Limpa o seu coração, limpa as suas palavras, limpe o seu caminho. É tão simples. Por isso que eu falei, tocar Jesus é simples. Você pode tocá-lo todos os dias. Que Deus possa abençoá-los. Vamos. A nossa prece hoje vai ser de felicidade. Seja feliz. Pode deixar aqui, pode deixar.
pardon, je t'aime. C'était le nom, Marie. Ton guide nous ont dit, c'est les vents, Marie, Marie. Comme les ponts et sédiments d'été, c'est les vents, Marie, Marie. C'est du monde d'idées, c'est les vents divins, Marie, Marie. Félicity le nom, Félicity, ce qui m'unissait les noms, Marie, Marie, c'est le bon Dieu qui les vont Esperança ele você demonstrei, quanto le vosso despenho se venceremo, avventure se le vosso che per l'offensa dia, te le Que as esperanças possam ser acalentadas pela Mãe Maria, que a misericórdia de Deus possa envolver a todos os nossos irmãos na ação do perdão, na ação da misericórdia, que todos sejam um pouco da misericórdia do semeador, do bom samaritano, que o foi e se desprendeu de todos os seus valores para colher ao enfermo. Não perguntou nome, endereço, só perguntou: as suas enfermidades precisam ser curadas. Como nós dissemos e o irmão Felipe o cantarolou, a misericórdia de Deus aos braços de Maria. A Mãe Maria que acolhe a todos os enfermos, todos os necessitados. E Jesus abrindo seus braços para estar junto a cada um dos nossos irmãos. Que a felicidade reine em cada lar, em cada rosto, em cada atitude, em cada emoção. O ser feliz. Não tenha medo de ser feliz. Seja caridoso, seja bondoso, ame indistintamente aos infelizes, ou aqueles que pseudamente se dizem felizes e não estão. A Mãe Maria o recolhe na sua oração. Que Deus nos abençoe. Jesus ilumine a todos os nossos irmãos e irmãs que aqui se achegaram nesse lar onde são acolhidos na oração. Que Deus abençoe.